Glória a Deus. 17 de Lucas, a partir do versículo 11, diz assim, a minha Bíblia e a sua também. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide, mostrai ao vosso sacerdote. E aconteceu que, indo, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam sãos, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus e disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Nós já falamos sobre gratidão hoje e eu não vou me cansar de falar para você que eu estou agradecido por nós estarmos aqui hoje. Agradeço muito ao nosso pastor pela oportunidade que ele nos dá de estar aqui na Califórnia cooperando. E agradeço, irmãos, pelo ministério tão abençoado como a gente faz parte. O Ministério do Belém, espalhado pelos Estados Unidos, é um ministério de amigos, de irmãos, né? Nós não competimos uns com os outros, nós servimos a Deus em unidade. Isso é uma bênção para nós, né? E toda vez que alguém quer sair da linha, acaba não dando certo, porque a gente não tem isso em nós. Nós estamos servindo a Deus juntos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso estudo de hoje, irmãos, que é um estudo do nosso currículo doutrinário, se hoje fosse o nosso culto de ensino, nós estaríamos à noite tratando a respeito disso. Vai falar sobre a gratidão e a felicidade, e a unidade que há uma na outra, né? A gratidão nos mostra o quanto nós somos abençoados. Dependendo do que você agradece, demonstra onde você reconhece a sua bênção. Quanto mais somos agradecidos, tanto mais nos damos conta de quantas bênçãos nós temos. Você já parou para agradecer pelas coisas que você tem? Se você parar para agradecer pelas coisas que você tem, e você for uma pessoa detalhista, você vai ver que você tem muita coisa para agradecer. Você já agradeceu, por exemplo, pelo dia que você tem hoje para desfrutar? Eu acordei pela manhã e tinha um orvalho bem fininho em cima da grama, e o sol estava batendo na neblina daqui da região onde eu moro, e estava vazando pelo meio da árvore o sol, e eu falei assim, glória a Deus, que coisa linda isso, logo pela manhã. E eu dei graças a Deus, porque Deus me dá a oportunidade de desfrutar isso, desfrutar essas coisas, né? Quando a gente é provocado a agradecer, a gente percebe que a gente tem muito para agradecer, porque a gratidão, irmãos, é uma coisa intencional. A gente não é agradecido de maneira espontânea. A gente pode ser agradecido de maneira sincera, mas nem sempre existe uma espontaneidade na gratidão. Para a gratidão se tornar uma coisa espontânea, algo da sua virtude particular, ela precisa ser exercitada. Você precisa exercitar a gratidão, né? Tem muita gente que fala assim, não, a pessoa me ajudou no passado, mas não tem nada a ver, eu já agradeci. Eu já agradeci aquela pessoa pelo que ela fez por mim. É verdade, as pessoas realmente agradecem, mas ser uma pessoa agradecida é outra coisa. Ser uma pessoa agradecida é reconhecer que não tem nada que você possa fazer para recompensar quem te ajudou no momento em que você não podia. Porque a gratidão não é específica a momento. A gratidão é o reconhecimento pela ajuda de Deus através das pessoas. Você já parou para pensar? Tipo assim, mas a pessoa fez... Não foi tanto assim que ela fez, mas naquele momento, se ela não tivesse feito. Não foi tanto assim que a pessoa me ajudou, mas naquele momento, se ela não tivesse ajudado. Esses dias atrás eu conversava com um rapaz que está congregando com a gente ali em Glendale, e ele estava falando a respeito para mim de documentação de imigração e tal, eu estava falando para ele de algumas coisas que eu aprendi com a minha amada esposa, a quem eu sou profundamente agradecido por ter aprendido isso com ela. E ela me deu alguns nortes, até mesmo porque a gente viveu todo esse processo juntos. E eu falei aquilo para ele a respeito de uma coisa simples que a gente conhece, a respeito de documento de imigração quanto a sponsorship. E os olhos dele brilharam. Ele falou assim, pastor, obrigado. Eu não sabia disso, isso mudou completamente a minha perspectiva de como eu vou fazer. Poxa, pastor, obrigado.
A gratidão dele não foi simplesmente pelo momento, ele sabe que agora ele tem uma porta aberta que, se não fosse a instrução de alguém, ele não teria. Ser agradecido é muito mais importante do que agradecer, né? O hino que nós cantamos hoje fala assim: conta as bênçãos, conta quanto elas são. E conta nos dois sentidos. Conta de dizer e conta de numerar. Conta de falar o quanto você foi abençoado e conta de numerar o quanto você foi abençoado. Uma a uma, todas de uma vez. E verá surpreso o quanto Deus já fez. Ser surpreendido pela mão de Deus na nossa vida é algo maravilhoso para nós. É algo que realmente vai muito além da nossa expectativa. O problema, irmãos, com a nossa gratidão é alguma coisa que o Ulisses Guimarães disse. O Ulisses Guimarães, grande estadista brasileiro, até hoje estão procurando um helicóptero que ele caiu, lembra? As pessoas contam que aquele acidente foi causado por ele mesmo. Diz que eles estavam numa ilha da família, e ele olhou para o piloto e falou assim: olha, vamos embora que eu preciso voltar para Brasília ainda hoje. Aí o piloto falou assim: doutor Ulisses, o tempo está nublado, está muito ruim. Não, já voei desse jeito aí muitas vezes. O piloto repetiu: doutor Ulisses, o tempo está nublado, está ruim. Aí ele falou assim: rapaz, eu já voei mais do que você, talvez, vai, me coloca no helicóptero e me leva embora. E o piloto levou ele embora, e eles se perderam no mar e acabou falecendo em alto mar. A autoconfiança do Ulisses Guimarães foi o que acabou ceifando a sua vida. Mas o Ulisses Guimarães, como grande estadista, ele dizia algo fantástico, né? Ele fala que a véspera da ingratidão é o favor, ou o favor é a véspera da ingratidão. O favor é a véspera da ingratidão. Muita gente tem dificuldade de agradecer ou de fazer favores por causa da ingratidão. A ingratidão marcou o coração da pessoa de tal forma que, quando vem alguém, ela fala assim: eu não vou ajudar não, já ajudei outras vezes. Ou então aquela célebre frase, né? Ajudei fulano de tal e me lasquei. Fiz isso àquela pessoa e acabei arrumando problema para mim. Fiz isso àquela pessoa e acabei arrumando uma situação para mim. Nessa manhã, o pastor contava um testemunho também, lá na Flórida, falando de quantas pessoas receberam pessoas em casa, deram tudo para a pessoa na sua casa, para ela começar os primeiros passos aqui na América, e depois a pessoa foi embora falando mal da pessoa que cuidou dela, inclusive no gabinete do pastor. Pastor, eu fui na casa do fulano de tal. Pastor, aquele povo em casa não é crente, não. E a gente olha assim e fala assim: ok, não é crente, mas te recebeu, né? Não é crente, mas abriu a porta na hora da necessidade. Será que você não consegue ser agradecido nem por isso? Será que você não consegue abrir o seu coração e entender que naquele momento não tinha ninguém para fazer aquilo por você e fez isso por você? O que forma que diversas vezes as pessoas deixam de ajudar por conta da ingratidão, que se torna uma marca tão forte no seu coração que é difícil ela beneficiar alguém por conta daquilo que tão terrivelmente ela foi atingida. Nessa manhã, eu queria que você pensasse na sua gratidão para com Deus e pensasse se Deus fosse retribuir a gente conforme a nossa ingratidão. Se Deus olhasse para o homem e falasse assim: segundo a sua ingratidão, eu vou lhe retribuir. Jesus, a caminho do Gólgota, olhou os seus algozes, claramente insuflados pela maldade do seu coração contra um homem inocente. Ele olhou para ele e falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, não retribua a eles segundo essa má obra. Olha para o Calvário primeiro, que eu estou prestes a cumprir a tua chamada na minha vida. Não olhe para eles nesse momento, mas olhe no momento em que o Senhor vai cumprir na vida deles. Um professor meu da faculdade, ele falou que diversas vezes ele recebe, como pastor também de uma congregação, diversas vezes ele recebe pedido de ajuda das pessoas. Pastor, ajuda-me, necessito plata para ser isso ou aquilo. Né? E aí, diz que certa vez ele ajudou e depois descobriu que aquela pessoa gastou o dinheiro com uma coisa que não tinha nada a ver com o que ela tinha dito. Né? Como um pastor amigo nosso que diz que
deu uma oferta de $5.000 para uma pessoa que estava passando necessidade, e no ano seguinte viu que a pessoa comprou uma peruca com aquilo porque era careca. Ele ficou profundamente triste porque a pessoa usou aquele recurso, que ele entendia que era um recurso para a sua vida e para a sua necessidade, com uma maneira efêmera. Tantas vezes as pessoas usam o nosso recurso para coisas que são tão banais. Mas ele disse naquele dia, falou assim, olha, mesmo que a pessoa use de maneira banal, mesmo que ela minta para mim, a minha maneira de trazer um benefício é maior do que a maneira da pessoa de ser ingrata. Eu não posso basear a minha maneira de beneficiar pela ingratidão das pessoas. Por quê? Porque Deus não fez isso comigo. O Senhor Jesus Cristo não fez isso comigo. Ele me cercou de bens. Ele me cercou de beneficência. A palavra de Deus fala que quando nós somos benéficos às pessoas, o nosso benefício a elas fazem com que elas deem graças a Deus. Hoje, nessa manhã, na nossa oração inicial, eu lembrava da nossa história aqui, desde que nós chegamos em Los Angeles, e da vida que os irmãos dedicaram a mim e a minha família, o tempo que os irmãos dedicaram a mim e a minha família, que foi benefício para mim, e eu dei graças a Deus pela sua vida. Eu dei graças a Deus pela sua família. Eu dei graças a Deus pelo seu cuidado para comigo, para com a minha casa. Eu dei graças a Deus por causa de você. A sua beneficência, para mim, me faz agradecer a Deus. E eu espero que a minha beneficência a você também faça você agradecer ao Senhor. Porque a gratidão, ela precisa ser estendida e precisa ser profunda. A nossa gratidão não pode ser alguma coisa banal. Quando as crianças são pequenas, uma das primeiras coisas que o pai ensina para a criança é, olha, fala thank you. Diga obrigado. Agradeça. E a criança, por diversas vezes, começa a aprender a gratidão como alguma coisa de procedimento humano, uma coisa de praxe. Né? Olha, quando alguém faz algum benefício, eu preciso de aprender a gratidão. É só quando ela começa a receber um presente, um benefício, que vem de acordo com a sua expectativa, que ela começa a entender o valor da gratidão. Agora, a criança, ela é igual o ser humano, porque ela é um ser humano. Deus falou assim para Noé, olha, os homens, desde a sua meninice, são maus. Desde os anos mais tenros, eles começam a maquinar perversidade dentro do seu coração. E uma das maiores perversidades que o homem maquina no seu coração é a ingratidão. E a gratidão precisa ser extensa. Ela precisa ir até o momento de quando o filho, no meio do almoço, olha para a mãe e fala assim, mãe, obrigado por essa comida, está uma delícia. Olha para o pai e fala assim, pai, obrigado porque, olha, o senhor me levou lá, o senhor me ajudou com isso. Minha irmã, obrigado porque você está aqui do meu lado me ajudando, cooperando comigo. A gratidão, ela precisa ser extensa, mas ela precisa ser profunda. Porque a raiz da gratidão é na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. A raiz da gratidão é perceber que Deus prepara momentos, prepara etapas, prepara intervenções para que nós não pereçamos. Davi, no Salmo de número 18, um dos meus salmos preferidos, dos 150 que eu gosto, ele fala o seguinte, olha, quando cordéis da morte me cercaram, torrentes do inferno vieram sobre mim. E aí lá por volta do versículo 19, ele fala assim, no dia da minha calamidade eles me cercaram, mas o Senhor foi o meu amparo. Enviou do alto o socorro e me livrou dos meus inimigos, que eram muito mais poderosos do que eu. A gratidão está elencada em reconhecer a sua incapacidade de conseguir gerar até mesmo o conforto mínimo para a sua família. Que homem aqui, nós varões, que temos família, pode bater no peito e falar assim, eu garanto. Eu garanto o ganha-pão da minha família, não preciso que ninguém me ajude. Quem de nós consegue fazer isso? Quem de nós, em sã consciência,
não consegue perceber as mãos de Deus trabalhando em nosso favor para que nós alcancemos aquele recurso, alcancemos aquela bênção. Olhando para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa esposa, quem de nós consegue olhar para si mesmo e achar em nós a capacidade de fazer uma família feliz por completo? Pastor Lyle Dorset, um dos grandes homens de Deus que eu conheci na minha vida, ele falava assim, olha, todos os dias, eu e minha esposa, damos a mão antes de dormir. E nós agradecemos a Deus por 10 coisas que Deus fez para nós naquele dia. Nós escolhemos 10 coisas e nomeamos 10 coisas, eu 10 e ela 10. E agradecemos a Deus por aquilo que Deus fez na nossa vida. Inclusive no dia que nós enterramos a nossa filha. Nós agradecemos a Deus e nós sabemos que eu posso ser o parceiro preferido da minha esposa, a pessoa mais maravilhosa que ela conheceu nessa terra. Nem de perto eu consigo completar a necessidade profunda que ela tem de conhecer a Deus e de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estender a nossa gratidão e entender que Deus tem nos cercado de bens em todas as áreas da nossa vida. Se a nossa gratidão é extensa e se expande às extremidades, não somente do que temos, mas do que somos e até mesmo das nossas circunstâncias, vamos nos dar conta de que o Senhor é e faz muito mais do que havíamos dado conta. Deus é maravilhoso. Quando Paulo falou assim, olha, o espinho na carne me atrapalha, Jesus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí ele fala assim, então no que eu vou me gloriar? Aonde eu vou bater no peito e vou falar assim, onde eu sou o cara? Onde eu sou fraco. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu vou agradecer a Deus porque eu não sou completo. Eu vou agradecer a Deus porque eu tenho dificuldades. Eu vou agradecer a Deus pelas minhas circunstâncias contrárias. Eu vou agradecer a Deus por aquela grande frustração que eu tive, porque isso me mostrou a necessidade que eu tinha de ser mais parecido com Jesus. Eu vou agradecer a Deus porque Ele me chama para si, para que eu seja mais dele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Uma gratidão que seja profunda. Uma das piores coisas que podem acontecer na sua vida é uma pessoa lhe agradecer mal, ou simplesmente não agradecer algum bem que você fez. A leitura do leproso que nós lemos no começo, fala que de longe eles pediram para Jesus para que eles fossem curados. Sabe por que eles pediram de longe? A gente sabe. Porque eles eram leprosos e não podiam chegar perto das pessoas. Jesus falou assim, olha, vai lá para o sacerdote e dá a oferta que é designada para esse tipo de cura. A oferta era um sinal do quê? De gratidão. Jesus falou o seguinte, vocês querem ser curados? Tá bom. Já pode ir agradecendo. Agora, faz o seguinte, dá a porção que é o comum da gratidão. Dá a porção que é normal agradecer. Já viu como, por exemplo, às vezes a pessoa faz alguma coisa pra gente, a gente fala assim, você já agradeceu o fulano de tal? Aí a gente dá a oferta simples da gratidão, né? Olha, muito obrigado que você me ajudou com isso. Muito obrigado. Olha, estava muito gostoso essa comida que você nos fez. Ontem à noite, por exemplo, a gente recebeu a visita maravilhosa da Arlinda e do Mike, antes dos nossos irmãos chegarem em casa. Passaram lá em casa, tomamos um café e a Linda trouxe um pudim. Pense num pudim. Olha, se sobrar alguma coisa lá em casa, vocês comem um pedaço hoje. Não sei se vai sobrar, até a hora que você chegar. Que pudim delicioso. 11h40 da noite, eu tirei uma foto, fiz um vídeo meu e da Ana comendo pudim, agradecendo a Linda pelo pudim. Por quê? Porque isso é o mínimo, pelo amor que ela dedica por nós. Que ela dedicou por nós. Isso é o mínimo. Isso é a praxe, isso é a lei. Mas o leproso, um dos leprosos, quando ele olhou, quando ele olhou a sua vida, que ele havia sido curado, quando ele percebeu o benefício que ele recebeu, ele falou assim, a lei é muito pouca, perto da gratidão que eu tenho. A lei representa pouco, diante do benefício que me foi feito. A lei não alcança
da maneira como eu fui alcançado. Ele para no seu caminho da ida até o sacerdote. E ele volta para trás, glorificando em voz alta. Ele percebeu que ele estava curado. Ele volta. Olha, glória a Deus, e se joga aos pés do Senhor Jesus. Aquela gratidão que move você, a pessoa que lhe deu o benefício. E agora é obviamente que eu estou falando para você de Deus. Aquela gratidão que faz Davi chegar diante do Senhor e falar assim, olha, eu vou louvar o Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eu vou adorar o Senhor no seu santo templo. Bendize minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa as suas iniquidades. Quem é que podia fazer isso, alma? Quem é que podia perdoar você dos seus erros? Tem gente que anda tão carregada dos problemas da vida. Quem é que podia te perdoar se não fosse a pessoa maravilhosa do Senhor, Jesus Cristo? É Ele quem perdoa as suas iniquidades, a profundidade da gratidão. E uma gratidão profunda, ela começa a analisar os pequenos detalhes da vida. É por causa da profunda gratidão que você tem condições de agradecer ao Senhor pelo sol raiando. Quando você percebe Ele no meio do trânsito de Los Angeles. É só uma gratidão profunda que consegue fazer você agradecer a Deus no meio de uma circunstância contrária, perceber alguma coisa mínima que Deus fez. E eu conto testemunho para você a respeito disso. Nosso estudo vai dizer a respeito de uma pessoa que foi presenteada por outra. A pessoa que comprou o presente comprou um colar caríssimo de joias para a esposa do governador. E ela chegou com aquele colar caríssimo de joias, gastou uma nota, entregou para ela, e ela abriu o presente e falou assim, obrigado pela lembrancinha. Porque às vezes a gente agradece mal, não percebendo o benefício que foi nos dado. Tantas vezes nós agradecemos a Deus pelo dia que Ele nos deu, e agradecemos mal. Porque não sabemos que quantas vezes nós somos livrados de acidente naquele dia. Porque não sabemos quantas vezes nós somos livrados de uma morte repentina naquele dia. Eu tinha o costume de orar pela manhã e agradecer a Deus, porque lá na Flórida, eu morava numa rua bem movimentada ali na Military. Johnny e a Cris conhecem bem aquela casa lá, aquela cozinha, né? Uma rua movimentada. Bastante assalto, às vezes tinha em volta ali da minha casa e tal. E eu agradeci a Deus pela manhã, sabe pelo quê? Porque minha porta não foi arrombada. Eu estava dormindo com a minha família. Eu não podia fazer nada. Mas a minha porta ficou intacta durante aquela noite. Mas Will, você nem sabe se alguém ia bater na porta. Eu não sei se alguém, mas eu sei que alguém me protegeu. Eu sei que alguém me ajudou. Eu sei que alguém estendeu a sua mão sobre a minha casa e sobre os umbrais da minha porta passou o seu sangue para que eu tivesse seguro. A nossa gratidão precisa ser profunda para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que pareça, às vezes, tolice, meninice. Olha, obrigado, Senhor. Nossa, a pessoa quase pisou no meu pé e não pisou. Obrigado, Senhor. Nossa, que bobeira, a pessoa passou lá longe. Mas você não sabe que a pessoa tem uma unha encravada e que se alguém pisasse no pé ia ser uma dor profunda. Ser agradecido pelas mínimas coisas ao Senhor. Ser agradecido pelas oportunidades que você tem que você não queria ter. Eu tenho o costume de agradecer o meu pastor pela oportunidade. E eu gosto de agradecer ele pelas oportunidades que são favoráveis. Mas eu levo o meu coração cativo a ser agradecido nas oportunidades que são desfavoráveis. Senhor, obrigado pela oportunidade de aprender da Tua glória através disso. Obrigado por aprender a respeito de humildade através disso. Obrigado por aprender dos meus limites através disso. Obrigado, Senhor, por aprender que é o Senhor o provedor da minha casa, por conta da escassez. Porque se o Senhor não tivesse colocado a mão aquele dia, vocês tinham passado aquele dia sem comida. Se o Senhor não tivesse trazido alguém de longe para contribuir com alguma coisa, minimamente que fosse, vocês não teriam vencido aquele dia. Mas o Senhor mandou do céu alguma coisa para te ajudar. Eu lembro claramente, igual a Clara,
Deve ser o ano de 97, 96, nós morávamos em São Paulo com a minha família. Eu lembro que na noite anterior, mãe, desculpa estar contando isso, que eu vou colocar esse pedaço na internet. Devia ser 97, 98, acho que antes de 98. Eu lembro que eu ainda era bem mais novo do que eu sou agora. E minha mãe, naquela noite anterior, ela fez uma massa de farinha com água e jogou orégano, porque era a única coisa que ainda a gente tinha para comer. No almoço, no dia seguinte, nós comemos arroz com ketchup. Porque sobrou ketchup e tinha um restinho de arroz de um dia atrás, mais ou menos. Mas naquela noite a gente comeu isso e no outro dia seguinte a gente comeu esse arroz com ketchup. Mas eu lembro que no outro dia, pela manhã, um dos meus tios chegou em casa. Do nada. Desavisado. Com pão francês, presunto e queijo. Você sabe o que é pão francês, presunto e queijo para uma criança de 6, 7 anos? É um deleite. Naquele dia, meu pai e minha mãe não precisavam de falar nada para mim. Eu sabia que aquilo era a mão de Deus. Eu sabia que aquilo ali era a extensão da misericórdia de Deus sobre a minha família. Eu sabia que por mais que meu tio quisesse me fazer um benefício, que por mais que meu pai estivesse constrangido pela situação que estava passando com a família dele, a única pessoa que eu podia olhar e dizer alguma coisa era para Deus. Senhor, obrigado. Obrigado porque a tua mão não falha. Obrigado porque a tua bênção ela está sempre estendida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca se esquece de nós. E para terminar, a nossa maior gratidão pela pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu não sei você. Eu sei sim, você também. Mas o que Jesus fez por nós não tinha preço. A porta que o Senhor Jesus Cristo abriu, ninguém mais podia abrir. O culto no céu, em Apocalipse de número 5, o pastor Renan, esses dias atrás, deu para a gente um glimpse de uma mensagem que ele pregou no Brasil, e achei aquilo glorioso. O capítulo de número 5 fala a respeito de um livro que não podia ser aberto, ninguém podia abrir no céu. Você sabe disso, em Apocalipse número 5. E aí João começa a chorar muito, porque ninguém podia abrir o livro. Ninguém podia nem olhar para ele. E aí um anjo muito forte disse assim: João, não chora. Eis aí o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas reviveu, e agora está aqui para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então eu olhei e vi um cordeiro como se tivesse sido morto. E ele pôde abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João Batista viu esse cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ninguém podia normatizar, terminar a equação celestial do pecado, da humanidade, do juízo e do perdão de Deus. Era um problema. Como é que você junta perdão com justiça, misericórdia com graça? Como é que você faz elas habitarem no mesmo lugar? Como é que você responde à justiça divina e ao mesmo tempo livra o pecador da morte? Como é que você faz isso? Alguém precisa ser punido. Mas ao mesmo tempo, se nós punimos eles, não sobra ninguém. E eu amo eles e quero salvar. Como é que faz? Como é que a gente resolve isso? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Certa vez alguém conta um testemunho de um sargento, que foi um dos grandes nomes da resistência cubana. Não da revolução, mas da resistência. E ele, Sargento Garcia. E o Garcia estava no seu batalhão, e comida estava escassa, os guerrilheiros estavam ganhando, por fim ganharam deles, né? E ele falou assim, por conta da comida, ele começou a fazer um racionamento. E ele percebeu que mesmo fazendo o racionamento, a comida ainda estava baixando. Então ele deu uma ordem, falou assim, olha, aquele que for pego roubando comida, vai tomar 40 chicotadas. Essa é a ordem. E naquela época, a situação estava tão complicada que as famílias vieram morar junto com eles. Estavam os soldados e as famílias juntos, porque eles já estavam em período de fuga.
E diz que um certo dia, um dos subalternos chega e falou assim, olha, sargento, é o seguinte, nós achamos a pessoa que estava roubando comida, mas o senhor vai ficar triste. Por quê? É a sua mãe. Sua mãe está roubando comida para dar para os seus netos. Aí o sargento falou assim, a lei é a lei. Chama todo o pessoal no arraial, prepara o carrasco, nós vamos fazer a corte marcial da minha mãe. Fizeram a corte marcial, a mãe se defendeu, e o Garcia, como juiz, decretou a sentença da mãe. A senhora está errado, não é porque a senhora é minha mãe. 40 chicotadas, para serem feitas imediatamente. Levaram para o lugar onde ia ser feito, colocaram a mãe dele no lugar, e momentos antes dele dar a ordem, ele falou, espera, tirou a sua camisa, foi na frente da sua mãe, e falou, eu vou tomar as 40 chibatadas por ela. Foi assim que Jesus fez com você. Era você. Foi você que fez. Foi você que causou. A culpa era sua. Você foi considerado culpado, o martelo foi batido. Mas na hora de você cumprir a pena, ele entrou e falou assim, eu cumpro no seu lugar. Ele é o juiz, é o advogado, mas também tomou o nosso lugar de maldição para que nós pudéssemos estar aqui, para a glória do nome de Jesus. O mundo se reúne hoje por gratidões por tantas coisas, mas o meu e o seu coração nessa manhã se reúne diante de Deus, reconhecendo a maior gratidão que a gente pode ter. Olha a família bonita que o Senhor nos deu aqui. Os irmãos são meus irmãos de verdade. A família dos irmãos são minha família de verdade. Tudo isso porque o sangue de Jesus no Calvário derramou por nós e nos fez elos de sangue, de um sangue muito maior do que a família dos Gutinique, dos Tamoto e dos Carvalho. E do Silva, que eu também sou. E dos Barros, que eu também sou. E eu não sou Barros, não. Souza. Ou então dos Sanches. O elo de sangue que nos foi ligado é muito maior do que esse. Nós somos fulano de tal de Jesus. Foi o sangue dele que nos uniu para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Eu sei que você trouxe uma expressão de gratidão a Deus agora. Eu queria pedir para o Alexandre vir aqui à frente.